Olá a todos, vamos agora começar a nossa aula número 2 de matemática discreta. Deixa eu só ajeitar aqui o slide. Ok. Bom, hoje o tema são produtos cartesianos, relações e ao final aritmética, uma pequena introdução à aritmética modular, onde nós veremos aí um exemplo de uma relação de equivalência, né? Bom, para começar, eu trago aí a noção de par ordenado. Par ordenado AB é um objeto formado pelos elementos A e B, no qual distinguimos uma certa ordem, em que A é o primeiro elemento do par e B é o segundo elemento do par. Dois pares ordenados, AB e CD são iguais, se somente CA é igual a C e B igual a D. Então, o importante aqui nessa definição é que existe um objeto, que a gente vai chamar de par ordenado, e ele é composto por dois elementos numa certa ordem, onde um dos elementos é o primeiro elemento do par e o outro elemento é o segundo elemento do par. E dois pares são iguais, se somente os primeiros elementos de cada um deles são iguais entre si, e os segundos elementos de cada um deles também são iguais entre si. Então existem aqui duas características nesse objeto chamado par ordenado. Um é a ordem dos elementos, tem um primeiro elemento e tem um segundo elemento, e a noção de igualdade, né? Dois pares são iguais quando tem os primeiros elementos iguais e os segundos elementos iguais. Dados dois conjuntos quaisquer, o produto cartesiano desses dois conjuntos, A por B, nessa ordem, é o conjunto de todos os pares ordenados, onde o primeiro elemento do par ordenado percorre todos os elementos do conjunto A e o segundo elemento do par ordenado percorre todos os elementos do conjunto B. Um pequeno exemplo aí de demonstração de igualdade entre conjuntos envolvendo o conceito de par ordenado. Então, como já fizemos na aula passada, nós temos aqui que mostrar que o lado esquerdo está contido no lado direito e que o lado direito está contido no lado esquerdo. Então, para mostrar que o lado esquerdo está contido no lado direito, começamos com um elemento arbitrário, que podemos já desde o início tomar da forma xy, porque aqui estamos lidando com um produto cartesiano. Portanto, o primeiro elemento x pertence ao primeiro fator aqui do produto cartesiano, que é a união B, e o y pertence a C. O x na união significa que o x está em A ou o x está em B. Então aqui temos dois caminhos a seguir. Um é trabalhar com a hipótese que o x está no A, e o outro caminho depois é trabalhar com a hipótese de que o x está em B. Em ambos os casos, nós vamos ter que concluir que o xy está no conjunto à direita. Então, primeiro, se x está em A, então como o y está em C, o xy, portanto, está em A produto com C. Por outro lado, se o x está em B, então o par xy está em B produto com C. Em qualquer um dos casos, tanto o caso que x está em A quanto o caso que x está em B, cada um desses conjuntos, A vezes C e B vezes C, está contido na união de ambos. Portanto, em qualquer caso, podemos concluir que o par xy pertence a essa união. Por outro lado, se o par ordenado xy pertence ao conjunto da direita, então, sendo uma união, isso quer dizer que o par xy pertence a vezes C ou a B vezes C. Então, novamente, aqui vamos trabalhar com ambas as hipóteses separadamente e temos que concluir que o par xy pertence a esse conjunto aqui à esquerda. No primeiro caso, se o par xy pertence a vezes C, então o x está em A, em particular está na união, porque a união é maior do que o A, e o y está em C. Portanto, par xy está em A união B vezes C, como queríamos.
E no caso que x, y está em B, é tratado da mesma forma. A importância do conceito de pares ordenados é que eles nos permitem formalizar a noção de relação matematicamente. Por exemplo, o que seria a relação de casamento? Né? Imagine que um alienígena chegasse aqui, um alienígena que pertence a uma civilização onde eles não praticam esse vínculo, né? Eles não têm esse vínculo de casamento. E imagine que você está então na posição de explicar para esse alienígena o que é o casamento. Né? Então você poderia esquecer todas as noções filosóficas e românticas por trás da noção de casamento, do que leva duas pessoas a se unirem, e simplesmente indicar para ele os pares ordenados de todos os homens e todas as mulheres, tais que o homem é casado com a mulher. Ou seja, você poderia simplesmente exibir o par XY, onde X é casado com Y. Né? E dessa forma, se você exibir todos esses pares, de alguma maneira você pode dar a esse alienígena uma ideia vaga do que é o casamento. Né? Ele entenderia, portanto, que duas pessoas do sexo oposto, elas escolhem viver entre elas. Isso aqui, claro, sem entrar em discussões de gênero, não vamos simplificar essa discussão, né, falando de homens e mulheres. Né? Então, num dado momento, nós poderíamos simplesmente definir a relação de casamento como sendo justamente o conjunto de todos os pares ordenados de casais. Né? E é exatamente o que nós fazemos. Nós definimos relação como sendo o próprio conjunto dos pares ordenados, em que os elementos desse par são aqueles que nós entendemos deveriam estar relacionados entre si. Ou, simplificando ainda mais, uma relação é um conjunto de pares ordenados, ou seja, um subconjunto de um produto cartesiano. Rigorosamente, quando nós definimos uma relação como um conjunto de pares ordenados, não é realmente imediato que isso seja um subconjunto de algum produto cartesiano. Isso precisa de um pequeno argumentozinho, mas que eu vou deixar de lado agora, porque é uma coisa que interessa mais aos matemáticos que estão interessados nos desenvolvimentos, né, axiomáticos mais rigorosos. Em todo caso, um lugar onde tem isso aqui explicado de maneira assim, simples, porque não é difícil, não é algo muito complicado, é no livro do Paul Halmos, Naive Set Theory, que é uma das referências aí que está no programa da disciplina. Mas isso é um detalhe menor que não é relevante agora. Bom, se R é uma relação, portanto um conjunto de pares ordenados, ou um subconjunto de um produto cartesiano, então nós definimos o domínio e a imagem como sendo esses conjuntos. O domínio são os X que admite um segundo elemento relacionado a ele, né? E a imagem é o conjunto dos elementos que admite um primeiro elemento relacionado a ele. Né? Um exemplo de relação de igualdade. Seja X um conjunto, então o conjunto dos pares ordenados, tais que X é igual a Y, é a própria formalização da noção de igualdade. Né? Portanto, é a relação de igualdade no conjunto X. É claro que aqui o domínio dessa relação é todo o conjunto X, porque sempre que você tem um elemento X, você pode simplesmente considerar o par ordenado
x, né? Simples assim. Antes de discutir o próximo exemplo, que é a relação de pertinência, a gente deve falar aqui do chamado conjunto das partes. Se E é um conjunto, rigorosamente isso aqui é um axioma, né? O axioma das partes. Se E é um conjunto, então existe um conjunto P tal que X pertence a esse conjunto P. Aqui então nós estamos falando de um conjunto de conjuntos. Então X pertence a esse conjunto P sempre que X é um subconjunto do E. Em outras palavras, se E é um conjunto, então existe um conjunto que contém entre os seus elementos todos os subconjuntos desse conjunto E dado. Entretanto, esse conjunto pode ser muito grande, então a gente aplica o axioma da especificação, que é aquela coisa que eu expliquei na aula passada, né, que sempre que você tem uma proposição que se aplica aos elementos de um conjunto, você pode então passar a um subconjunto cujos elementos são exatamente aqueles que cumprem a dada proposição. Então, nesse caso aqui, a gente pode usar o axioma da especificação e passar ao conjunto das partes, que é precisamente o conjunto cujos elementos são exatamente os subconjuntos do conjunto E dado. Esse conjunto das partes é chamado de conjunto potência, e uma das razões é que, por exemplo, para um conjunto finito de n elementos, o conjunto das partes possui 2 elevado a n elementos. No exemplo, o conjunto das partes do vazio é o conjunto unitário que contém o conjunto vazio. Então aqui nós temos 0 elementos e o conjunto das partes tem 2 elevado a 0 igual a 1 elemento. Agora o conjunto unitário, que contém só o A, os subconjuntos desse conjunto é o vazio e o próprio conjunto unitário. Portanto, nós agora temos 2 elementos. Portanto, agora nós temos 2 elevado a 1 elementos. Para um conjunto com 2 elementos, esses aqui são os subconjuntos. O vazio, os conjuntos unitários e o próprio conjunto dos elementos A e B. Portanto, 2 elevado a 2, 4 elementos. E, analogamente, para 3 elementos, nós temos 8 subconjuntos, que são esses que estão listados aqui. Tudo ok aqui com a nossa gravação, né? Agora podemos falar então da relação de pertinência, seja X um conjunto, então o conjunto dos pares ordenados em que o primeiro elemento é um elemento do X e o segundo elemento é um subconjunto do X e o X pertence a A. Isso aqui é a relação de pertinência. Lembrando que essa noção de pertinência nós tomamos como sendo um conceito primitivo, né? Essa então é a relação de pertinência entre elementos de X e subconjuntos de X. Claramente o domínio é o X e a imagem são os subconjuntos não vazios. Por que o domínio é o X? Porque sempre que você tem um elemento X, você pode pegar como conjunto o conjunto que contém o X, né? Bom, um pouco agora de terminologia. Se R é uma relação, então é comum escrever XRY em vez de XY pertence a R. Também podemos usar essa notação com til, principalmente quando estivermos tratando de uma relação de equivalência, algo que definiremos daqui a pouco. Quando uma relação R é um subconjunto do produto X por Y, então a gente diz que R é uma relação de X em Y. E uma relação de X em X, ou seja, um subconjunto do produto cartesiano XX, é uma relação em X.
Apenas um pouco aí de terminologia. Agora a gente vai discutir o conceito de relação de equivalência. Antes disso, algumas definições. Uma relação em X, ou seja, uma relação de X em X, ela é dita reflexiva se todos os pares da forma XX pertencem a essa relação. Ela é simétrica se o par XY pertencendo à relação implica que o YX também pertence à relação. E ela é transitiva se XY pertence a R e YZ pertence a R, então XZ pertence a R, ou seja, sempre que nós temos pares com o segundo elemento sendo igual ao primeiro elemento do outro, então o par formado pela primeira coordenada de um dos elementos e a segunda coordenada do outro elemento, que é o par XZ, ele também pertence à relação. Uma relação que tem essas três propriedades é chamada de relação de equivalência. Agora você pode perguntar o seguinte: bom, dado um elemento X, quais são todos os elementos que estão relacionados a esse elemento X por essa relação? Ou seja, esse conjunto aqui, né? Esse conjunto aqui de todos os elementos Y que estão relacionados já ao elemento X é chamado de classe de equivalência módulo R. E como a relação é simétrica, na verdade não faz diferença se a gente escreve XY pertencente a R aqui ou YX. Tá? Outra notação para essa classe de equivalência, módulo R, é X barra. Ok? E as classes de equivalência constituem um conjunto, denominado conjunto quociente de X por R. Tá? Então, na aula passada eu falei que, dado dois conjuntos, né, a gente poderia... nós tínhamos a união, nós tínhamos a interseção, nós tínhamos a diferença. Agora nós vimos o produto cartesiano e também agora estamos falando de um tipo de quociente entre conjuntos. Né? Esse quociente, quem são os elementos desse quociente? São as classes de equivalência, ou seja, são subconjuntos do conjunto X com a propriedade de que todos os elementos dentro desse subconjunto estão relacionados entre si. Ok? O fato mais relevante sobre relações de equivalência é que elas induzem partições em seu domínio. Uma partição de X é uma coleção de subconjuntos disjuntos cuja união é X. Ou seja, você tem um conjunto X e aí você divide, você particiona esse conjunto. Isso então, o conjunto desses subconjuntos, que são os pedaços do X, isso é uma partição de X. E relações de equivalência, a gente vai ver, elas induzem partições em X. Quem são as partições? São justamente as classes de equivalência. Antes de nós chegarmos lá, vamos observar o seguinte: se C é uma partição de X, ou seja, C aqui é um conjunto de conjuntos, né? É um conjunto de subconjuntos de X. Esses subconjuntos de X, eles são disjuntos e a união de todos eles é o conjunto X. Bom, dada uma partição, essa relação R definida desta forma, o par XY pertence a R, C somente C, existe um conjunto da partição ao qual ambos os elementos pertencem, ou seja, a relação é constituída pelos pares ordenados X e Y que pertencem a um mesmo conjunto dessa partição. Isso é uma relação de equivalência. E isso é um exercício
Se não me engano, está na lista. Tá? Lá em lista, eu vou aqui observar. Na lista 2 aqui, no primeiro exercício, nós temos uma maneira de definirmos o conceito de par ordenado usando noções elementares de teoria de conjuntos. Então, com essa definição aqui, o par ordenado AB é o conjunto de dois elementos. Quem são esses dois elementos? É o conjunto unitário A e o conjunto com os elementos A e B. Com essa definição aqui, nós obtemos que o par AB é igual ao par CD se somente CA é igual a C e B igual a D, que é a propriedade que nós queremos dos pares ordenados. E aqui está então o exercício sobre aquela afirmação ali sobre a partição. A relação induzida por uma partição é uma relação de equivalência. Tá? Então, dado uma partição, essa relação aqui definida pelos pares x, y, tais que x, y pertence a um conjunto comum da partição, isso é uma relação de equivalência e, reciprocamente, dada uma relação de equivalência, o conjunto das classes de equivalência módulo R constitui uma partição de X, que induz a relação R. Ok? Bom, aqui está a demonstração da proposição que eu vou deixar para vocês darem uma olhada. Vocês tentem estudá-la e depois podemos tirar dúvidas, caso alguém não tenha entendido algum ponto. Ok? Bom, relações de equivalência em conjuntos e as respectivas partições induzidas nesses conjuntos ocorrem nos mais diversos ramos da matemática. Bom, ele acontece na álgebra, em teoria de grupos, teoria de anéis, teoria de corpos. Em álgebra linear, nós temos quocientes. Né? Em análise funcional, por exemplo, nós também temos quocientes. Na geometria, nós temos quocientes. Então, essa ideia de quociente, ela aparece em praticamente todas as áreas da matemática. E, fundamentalmente, nós passamos, a linguagem que a gente utiliza é essa, né? Nós passamos ao quociente justamente muitas vezes para limpar o cenário onde a gente está. Né? Muitas vezes a gente está num cenário onde nós gostaríamos que uma certa propriedade valesse, mas ela não vale. Então a gente passa o quociente, reduz o conjunto, reduz o tamanho do conjunto, e aí nas classes de equivalência essa propriedade ela é válida. Né? Então essa é, assim, intuitivamente é a ideia de quociente, tá? E por isso que ela é usada. Ou seja, eu falei aqui, né, grosso, por que elas aparecem? Né? Porque, grosso modo, elas permitem simplificar problemas. E eu vou dar um exemplo de relação de equivalência que vem da álgebra e certamente que tem aplicações em criptografia. Então, para alguém aí que mexe com, ou vai mexer, ou vai estudar com qualquer coisa relacionada à computação, tem que conhecer bem esses objetos, né, que são os inteiros módulo N. Então, para começar a nossa discussão, a gente introduz essa relação aqui em Z. Z aqui é o conjunto dos números inteiros. Eu vou dizer que o número A está relacionado ao número B
se m aqui é um número que a gente está fixando a priori, né? Se o número m divide a diferença. O que significa dizer que m divide a menos b? Quer dizer que a menos b é um múltiplo de m. Tá? Essa é uma relação de equivalência, e os detalhes disso eu deixo para vocês mostrarem. E por tradição, essa relação é denotada dessa maneira. A gente diz que A é congruente a B módulo M. Tá? A congruente a B, esse símbolo aqui é o símbolo de congruência. A é congruente a B módulo M. Então, por exemplo, 3 é congruente a 5 módulo 2. Porque 2 divide 5 menos 3. 14 é congruente a 20 módulo 2. Por quê? Porque 2 divide 20 menos 14, que é 6. As classes de equivalência são as classes residuais módulo M. Bom, dado um número inteiro, o que é a classe residual A barra? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que relembrar aqui o algoritmo da divisão. O que é o algoritmo da divisão? Por exemplo, 15 é igual a 7 vezes 2 mais 1. Né? Então, por exemplo, se o A é 15 e o M é 2, então existe um Q igual a 7 e o R igual a 1, tal que 15 é igual a 7 vezes 2 mais 1. Né? E isso vale para todos os números inteiros. Né? Fixado o número M, todo número A, dado o número A, existirão números Q e R, onde o R aqui é menor do que o M, do que o divisor. Então existirão esses números tais que A é igual a QM mais R. Portanto, B pertence à classe residual A barra por definição, se o B está relacionado ao A. O que quer dizer que o B está relacionado ao A? Quer dizer que M divide a diferença. Portanto, A menos B é múltiplo de M. E se A menos B é múltiplo de M, isso quer dizer que A e B deixam o mesmo resto quando divididos por M. Ok? Essa afirmação aqui eu deixo para vocês também verificarem e se convencerem, mas é bastante simples de você se convencer disso. Portanto, dado o número A, quem são os elementos da classe residual do A? São aqueles que deixam o mesmo resto que o A deixa quando dividido por M. Portanto, quantas classes residuais diferentes existem? Existem tantas classes residuais quanto existem restos na divisão por M. E quais são os possíveis restos da divisão por M? 0, 1, 2, 3, 4 até M-1. Portanto, essas aqui são as classes residuais módulo M. Qualquer número inteiro cai dentro de uma dessas classes aqui. Então, por exemplo, para M igual a 2, nós temos o 0 barra e 1 barra. Quem é o 0 barra? São aqueles que deixam o resto 0 quando dividido por 2, ou seja, são os números pares. Né? E quem são os elementos da classe residual 1 barra? São aqueles que deixam o resto 1 quando dividido por 2, ou seja, são os números ímpares. E para M igual a 3, nós temos então as classes 0 barra, 1 barra e 2 barra. O 0 barra são os elementos que deixam resto 0 quando dividido por 3, portanto são os múltiplos de 3. 1 barra são os elementos que deixam resto 1 quando dividido por 3. E o 2 barra são os elementos que deixam resto 2
quando dividido por 3. Ok. E o que nós podemos fazer com essas classes de equivalência módulo R? Nós podemos definir operações nessas classes de equivalência. Então eu posso aqui somar. Como é que eu somo 0 barra com 2 barra? Ou como é que eu somo 1 barra com 2 barra? Para ver que operações podem ser definidas aqui, a gente observa o seguinte: se A é congruente a B e C é congruente a D, então A mais C é congruente a B mais D, e AC é congruente a BD, ou seja, a congruência ela se comporta mais ou menos como uma igualdade, ou seja, eu posso somar os primeiros membros e somar os segundos membros, e essas somas continuam sendo congruentes. É a mesma coisa com o produto. Portanto, eu posso definir a soma e o produto dessa maneira. A soma da classe do A com a classe do C é justamente a classe que contém o A mais C. Quando eu defino isso, a pergunta imediata é a seguinte: isso está bem definido? Porque isso aqui é um conjunto, isso aqui é outro. E esse A barra, ele pode ser escrito de várias outras maneiras. Eu posso pegar qualquer conjunto, qualquer elemento, qualquer número que pertença ao A barra. Por exemplo, se eu tenho um número D que pertence ao A barra, então A barra é igual a D barra. Então eu poderia trocar o A pelo D aqui? De fato eu posso, por causa justamente dessa observação que foi feita antes. Não importa qual representante eu considere, essas operações sempre estão bem definidas. Bom, com essas operações, o conjunto das classes residuais se torna um anel, ou seja, eu posso somar, posso multiplicar, a soma é comutativa, é associativa, né? Como se fossem... eles têm basicamente as mesmas propriedades dos números inteiros, né? Os detalhes sobre definições de anel e homomorfismo a gente deixa para mais à frente. E o que eu vou fazer aqui, eu vou me limitar apenas a mostrar que essas operações estão bem definidas. Tá? Então, sobre a soma, se M divide A menos B e C menos D, então M certamente divide a soma deles dois. E se M divide essa soma, observando que aqui eu posso simplesmente reagrupar os termos, dizer que M divide isso daqui, significa dizer que A mais C é congruente a B mais D. E essa é justamente a primeira afirmação aqui do teorema. Tá? E o produto é análogo. Se M divide A menos B e C menos D, então ele divide o produto. E o produto, eu faço a distributiva e observo o seguinte: M divide o produto e M divide cada uma dessas expressões. Portanto, divide a soma. Então, se M divide este e M divide tudo esse, então M também vai dividir este menos este, que é justamente o AC menos BD. Portanto, o AC é congruente a BD. E essa é a segunda afirmação aqui do teorema. Ok? Com isso fica mostrado então que essas operações elas estão bem definidas, né? Quer dizer, reformulando, com isso fica demonstrado essa propriedade das congruências e, portanto, essas operações nas classes de equivalência elas ficam bem definidas. Um exemplo
Vamos fazer a tabela de adição e multiplicação do Z4. Então o Z4 aqui é 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra. A adição 0 barra mais 0 barra é o barra do 0 mais 0, que é o 0 barra. O 0 barra mais 1 barra é 0 mais 1, tudo isso barra, que é 1 barra. E assim sucessivamente para os demais. Agora vamos pegar aqui, por exemplo, 2 barra com 3 barra. O que dá isso? 2 barra mais 3 barra é 2 mais 3 e barra de tudo isso. Então 2 mais 3 é 5. E o que é 5 barra em Z4? É justamente 1 barra. Por quê? Porque 5 menos 1 é divisível por 4. E na multiplicação a mesma coisa. Por exemplo, o que é 2 barra vezes 3 barra? É 2 vezes 3 e a barra disso. Então 2 vezes 3 é 6. O que é 6 barra em Z4? É justamente 2 barra. Por quê? Porque 6 menos 4, 6 menos 2 é divisível por 4. Vamos ver o 3 barra. 3 barra vezes 3 barra. Isso é 3 vezes 3, 9. 9 barra. 9 barra é 1 barra em Z4. Por quê? Porque 4 divide 9 menos 1. Ok? E agora, para terminar, eu vou falar um pouco de como é que essas coisas podem, assim, uma maneira de você inserir todas as noções numa situação concreta, que é a do último teorema de Fermat. E com isso adquirir um feeling, né, para outras possíveis situações em que essas ideias podem ser aplicadas. Bom, o último teorema de Fermat é a afirmação de que essa equação aqui... Então, antes disso, vamos lembrar o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? O que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que num triângulo retângulo de catetos medindo x e y e hipotenusa z, nós temos x quadrado mais y quadrado igual a z quadrado. Portanto, soluções inteiras dessa equação aqui com n igual a 2 te dá justamente, te fornece triângulos pitagóricos, né? Aí podemos perguntar, será que essa igualdade com n igual a 3 possui soluções? Ou com n igual a 4? Ou com n igual a 5? Então, o último teorema de Fermat é a afirmação de que essa equação não admite soluções inteiras. Somente o caso n igual a 2 é que admite soluções inteiras. Essa afirmação foi conjecturada por Pierre de Fermat, um matemático amador francês, em 1637, e levou aí 350 anos, né? 360 anos, até que foi demonstrada por Andrew Wiles em 95. É possível mostrar, e isso não é difícil, eu vou dar uma referência para vocês, quem quiser olhar, é bastante simples de verificar isso, que se essa afirmação for verdadeira para todo n', então ela é verdadeira para todo n. Então basta considerar o caso em que n é primo aqui. Então, considerando o caso que n é primo, é um número primo p, a gente pode ainda especializar mais ainda, que é supor que p não divide o produto x, y, z. Então aqui é um caso especial de um caso especial, tá bom? E agora a gente vai ainda tornar isso mais específico, supondo que p é igual a 3. Então vamos trabalhar, a questão que a gente vai considerar é o seguinte:
será que existem números inteiros x, y, z que satisfazem essa equação e onde 3 não divide nenhum dos números? Bom, se 3 não divide nenhum desses números, então todos eles são dessa forma, 3k mais ou menos 1. Ou seja, 3k mais 1, significando que ele deixa resto 1, quando dividido por 3. E 3k menos 1 é a mesma coisa que deixar resto 2, quando divide por 3. Porque isso aqui pode ser escrito como 3k' mais 2. Né? Então são as únicas duas opções para números inteiros que não são divisíveis por 3. Agora, se vocês levarem isso aqui ao cubo, e lembrando daquela fórmula do cubo da soma, o cubo da soma é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Né? Então, se vocês aplicarem isso nessa expressão, vocês vão ver que cada um desses cubos se escreve dessa forma. Portanto, somando dois caras desse daqui e subtraindo um deles, vocês podem verificar que isso ou é da forma 9q mais ou menos 1 ou 9q mais ou menos 3. E isso aqui certamente nunca é igual a zero. E isso resolve a questão. Um outro ponto de vista, uma outra maneira de analisar essa situação é observar que se essa equação aqui tem soluções inteiras, então ela tem soluções inteiras entre 1 e 9, entre 1 e 8. Né? Porque todos os números inteiros eles caem dentro de uma classe de equivalência módulo 9. E essas classes de equivalência, elas são preservadas em multiplicação e em adição, que é justamente o conteúdo desse teorema que está aqui. Né? Então imagina números inteiros assim, bem grandes satisfazendo essa equação. Então a gente simplesmente olha as classes às quais esses números pertencem em Z9 e a gente substitui esses números grandes por esses números pequenos em Z9. Tá? O que nós fizemos aqui antes foi mostrar o seguinte: se x, y, z é congruente a mais ou menos 1 módulo 3, então os cubos são congruentes a 1 módulo 9. É justamente o que está escrito aqui. Ó. Portanto, a soma desses cubos, para que a afirmação do teorema de Fermat seja válida com P igual a 3, isso significaria dizer que a soma de duas coisas desse tipo é uma coisa desse tipo. Ou seja, que uma identidade dessa forma seria válida, com possíveis escolhas de sinais, mais ou menos 1. E isso nós podemos verificar testando os vários casos. São 2 vezes 3, são 8 possibilidades aqui, né? Nós podemos verificar diretamente que isso não é válido. Conclusão: se essa equação tem soluções inteiras, então o 3 divide um dos números. Tá? Ou seja, o produto deve ser divisível por 3. Mas nós já sabíamos disso anteriormente, né, quando nós fizemos isso daqui. Tá? Aqui é só outra maneira de olhar, mostrando, né, como que a aritmética modular ela pode ser útil. Sendo que essa afirmação aqui, ó, nós podemos deduzi-la de outra maneira, através de resultados abstratos da teoria e resultados mais gerais, que nos permitiria aplicar um argumento parecido num Z módulo um número maior, né? Z1000, por exemplo, ou Z7453, né? Enfim, um número tão grande que
faria essas contas aqui, contas desse tipo, serem impraticáveis, né? Isso mostra como que é um exemplo que justifica a própria existência do corpo teórico da álgebra, que a álgebra surgiu justamente para possibilitar resolver esses problemas que são computacionalmente muito extensos, se realizados na força bruta, né? Quem quiser mais detalhes sobre essas coisas, nós voltaremos a falar sobre aritmética modular mais à frente no curso, onde a gente vai detalhar isso muito mais, né? Aqui foi só uma prévia, foi só um pequeno exemplo para apresentar as ideias, mas quem quiser já adiantar alguma coisa, ótimas referências são esses livros aqui, as referências 11 e 12 do programa da disciplina. Vou tentar localizá-los aqui. Aqui. Referência 11 e 12. São os livros do William Levesque, Fundamentals of Number Theory e Elementary Theory of Numbers. Esses livros, particularmente, são interessantes porque eles foram reeditados pela Dover e eles têm um preço relativamente acessível, né? Eu não ganho nada, não sou representante de vendas, nem nada, não ganho nada para fazer propaganda, mas também nada me impede de mostrar para os interessados, né? Então, eu estou falando desses dois livros aqui, ó, esse roxinho aqui e esse preto. Esse aqui é R$50 e esse aqui, a capa comum, R$65, né? Tem também esse outro aqui, Topics in Number Theory, que é um volume assim muito mais robusto, né? Muito mais completo, com muito mais temas do que esses dois, né? Na verdade, esse roxinho aqui, inicialmente ele foi escrito como uma reedição do primeiro volume desse azulzinho aqui, mas aí o próprio Levesque ele fala, né, no prefácio, que as modificações foram tantas que ele foi introduzindo que no final não justificaria ser apenas uma segunda edição, e sim um livro totalmente novo, né? E esse pretinho aqui é uma versão bem enxuta também do primeiro volume desse livro, e é uma versão apenas com os elementos mais básicos, né, desse livro, mas são suficientes aqui pra gente, tá? Quem tiver interesse, esse azulzinho eu acho que já pode ficar para um outro momento, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é só. A gente fica por aqui e vocês aí tentem trabalhar a lista 2, tá bom? Então, até a próxima.